dar continuidade ao nosso estudo. Evangelho de João, evangelho que escreveu o apóstolo João, e o capítulo é o de número 4. Capítulo de número 4 do Evangelho de João, dando continuidade à nossa meditação, reflexão, estudo expositivo neste Evangelho. Temos caminhado já há um bom tempo, alguns meses já neste Evangelho. Como eu disse a semana passada, nós não temos pressa em terminar. Então nós vamos passo a passo, no nosso tempo, aprendendo e degustando aqui deste Evangelho. Um Evangelho rico, cheio de lições para nos ensinar como devemos ver o nosso Senhor Jesus. O objetivo de João está escrito lá no capítulo número 20, verso 31 e verso 30 e 31, capítulo 20, verso 30 e 31, que diz assim que Jesus realizou muitos outros milagres que não foram escritos nesse livro, mas os que foram escritos, eles foram escritos para que vocês e eu, nós todos, creiamos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e assim sendo, crendo nele, tenhamos vida eterna. Esse é o resumo de todo o Evangelho do apóstolo João. E aqui o capítulo de número 4, nós vamos dar continuidade. Semana passada nós falamos um pouquinho da personalidade ou da personagem que o texto apresenta, que é a samaritana. Hoje nós vamos falar um pouco como é que Cristo é apresentado a nós aqui e como Cristo, ele evangeliza essa samaritana. Quais são os princípios, quais são os métodos, Temos várias igrejas procurando aí descobrir quais métodos aplicar para a evangelização. Nós temos aqui o método bíblico, nós temos aqui o método utilizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer ser um exímio evangelista, pois você foi chamado também a fazer isso, você deve observar como é que Cristo faz. Aqui nesse texto, nós vamos, o Evangelho de João, ele vai apresentar 7 milagres, e estes 7 milagres aqui foram escolhidos a dedos. Muitos, agora no capítulo 3 em diante, você vai observar que Cristo ele tem um encontro com vários tipos de pessoas. Já começou esse encontro no capítulo 3, capítulo 4 tem esse encontro, capítulo 5 tem um encontro, capítulo 6 tem encontro, capítulo 7 tem outro encontro e assim por diante. Então, a caminhada aqui que o apóstolo João ele vai apresentar no seu evangelho são encontros que Jesus tem, e sempre nesses encontros nós temos lições preciosíssimas para aplicarmos na nossa vida. E hoje nós vamos continuar meditando neste encontro que Jesus teve com esta mulher samaritana. Não sabemos o nome dela, só sabemos que ela é de Samaria. E assim então vamos meditar. Capítulo de número 4, verso de número 1 até o verso de número 26. Vamos ler o todo. Diz assim a palavra de Deus ao meu coração nesta noite. Os fariseus ouviram que Jesus estava fazendo e batizava mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus
E quem lhe está pedindo água, você lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde podes conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5, e o homem com quem agora você está vivendo não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei, o Messias, chamado Cristo, este está por vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Curva a tua fronte, oremos. Ó Deus, diante da tua verdade, da tua palavra, nós estamos. E mais uma vez, assim como o Senhor sempre tem feito no nosso meio, nas nossas reuniões, fale aos nossos corações. Não deixe, ó Deus, com que nós venhamos tocar a vida, seguir a vida da forma que imaginamos ser verdade, correta, mas que o Senhor nos instrua. E o meio pelo qual o Senhor tem nos instruído, o meio pelo qual o Senhor tem instruído a sua igreja, é por meio da tua palavra. Então pedimos mais uma vez, como igreja do Senhor reunida neste lugar, para adorar o teu nome, Pai, no nome do teu Filho amado, nós pedimos que o Senhor nos instrua nesta verdade, porque de fato nós queremos sim ser estes que adoram ao Senhor, que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Nós queremos te adorar, adorar o Deus que conhecemos, e só existe um meio de conhecer este Deus a ser adorado, por meio das Sagradas Escrituras. Então, nos colocamos à tua disposição, pedimos, aplique estas verdades, pela ação do teu Espírito em nós, traz luz, Espírito Santo, à nossa mente, para a compreensão desta verdade. Oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e nos méritos dele, nos apoiamos e nos apegamos. Amém. Semana passada, então, nós demos uma introdução aqui neste Evangelho de João, e hoje nós vamos continuar meditando neste capítulo de número 4. Quem aqui assistiu o filme ou a série The Chosen? Quem assistiu aqui? Não? Assistiram? Tudo bem. Quem não assistiu, depois eu vou jogar no grupo o link para vocês baixarem lá o aplicativo, para vocês assistirem esse seriado. Na verdade é um seriado, você não vai encontrar na Netflix, você não vai encontrar em
qualquer TV fechada ou aberta, você vai encontrar apenas nesse aplicativo que eles fizeram. O pessoal fizeram uma produção maravilhosa e criaram um aplicativo só para esse seriado. Então você vai achar lá, vai procurar lá The Chosen e baixar esse aplicativo e você vai assistir, são sete séries, 7 episódios até agora. Eles estão terminando agora o quinto, mais 5, né? Estão terminando a segunda temporada, estão no quinto episódio da segunda temporada. E eles estão fazendo isso para evangelizar o mundo todo. Então você vai baixar lá e vai assistir, inclusive essas imagens que eu coloquei agora no slide é deste seriado, The Chosen, ok? No grupo vai estar amanhã, vocês baixem e assistam. Maravilhoso, maravilhoso. A Ju tem assistido, a Daiane assistiu, o Cleiton assistiu, né? E os demais eu recomendo, assistam, é maravilhoso. Muito bem. Semana passada nós refletimos sobre a personagem da samaritana. Aprendemos, o que aprendemos na semana passada? Aprendemos que esta samaritana, ela possuía um coração sedento, ou seja, nós vimos a realidade de um coração sedento. Ela se apresentou assim, um coração sedento. Ela nem sabia que estava com o coração dessa forma. Mas Cristo, no decorrer da conversa, ela vai conversando com Jesus, ela vai conversando com Cristo, sem saber que é Cristo, e então ela começa a revelar o tipo de coração que ela possuía. Eu não sei se você já teve essa experiência de conversar com pessoas não cristãs e você perceber que a necessidade dela é uma necessidade de algo maior. E ela sempre está em busca de satisfação na vida, de realização na vida, e sempre buscando e não encontrando. E aí você hoje, entendendo quem você era e aquilo que você alcançou por meio da graça de Deus, então você também consegue discernir que aquilo que está no coração é algo que apenas Deus pode suprir. Uma necessidade, uma sede. Então nós vimos na conversa dessa samaritana, na fala dela, nos argumentos que ela propõe na conversa, no diálogo, nós vimos uma realidade do seu coração, que é um coração sedento. Nós também vimos na semana passada que ela estava apoiando em uma espiritualidade sem base. A espiritualidade que ela estava se apoiando, que ela estava se firmando, era algo que não tinha base bíblica. Aliás, os samaritanos rejeitavam a maior parte do Antigo Testamento, que era a Bíblia da época. Não cria nos profetas, não acreditava nos escritos poéticos, nos escritos históricos, não acreditava nesses escritos. Apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, é que eram para eles as Escrituras. E mesmo assim, crendo nos 5 primeiros livros das Escrituras, eles deturpavam alguma coisa para encontrar base para a sua adoração. Lá no Monte Gerizim, eles resolveram então distorcer alguns episódios bíblicos para dar base à sua adoração ali naquele monte. E Jesus vem refutar tudo isso. Mas ela aprendeu, ela apresentou, ela revelou um coração assim. Um coração firmado em uma espiritualidade sem base. Vimos também que por estar baseada em uma espiritualidade sem base, ela estava com o seu coração cheio de desapontamento. A sua espiritualidade era desapontamento. Ela tinha se desapontado, ou estava desapontada com aquilo que ela estava oferecendo como culto e adoração. Esse é o coração da samaritana. Hoje nós veremos 3 características na pessoa de Jesus neste encontro. Primeiro, nós veremos o Filho do Homem, um relacionamento humano, ou seja, Cristo, como Cristo se relaciona com as pessoas. Segundo, o Filho de Deus cheio de graça. E terceiro, João quer apresentar o Deus de Deus cheio de verdade. Verso de número 1 ao verso de número 3. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos.
Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Aqui nós aprendemos alguma coisa sobre Jesus, sobre Cristo. Jesus aqui, ele recebe a informação de que alguns fariseus estavam levantando alguma suspeita com relação ao ministério do seu primo, João Batista. Chega a informação a Jesus de que esses fariseus estavam agora querendo colocar João Batista contra Jesus e Jesus contra João Batista. Estava querendo diminuir o ministério de João Batista e ao mesmo tempo querendo invalidar o ministério de Jesus na Judéia. Jesus fica sabendo disso. Mas Jesus, quando fica sabendo disso, ele não desmoraliza João Batista. Ele não desmoraliza João Batista para crescer em cima do ministério, para apoiar o seu ministério e fazer do ministério de João Batista um trampolim para o céu. Jesus não faz isso. Jesus não ouve falar daquilo que estão dizendo os fariseus e então diz assim: olha, fariseus, é isso mesmo, João Batista ele apenas começou, mas eu agora vou dar continuidade. Jesus não faz isso. Jesus não é um certo tipo de líder que quer se apoiar ou quer fazer do ministério do outro um trampolim para alcançar o ápice do seu ministério. Jesus não faz isso. Jesus não desmoraliza João Batista. Jesus não vai para a internet, não vai para o Facebook, não vai para o Instagram fazer discussão. Jesus não entra nessa questão. O que nós vemos aqui em Jesus é alguém que é humilde e alguém que não quer tripudiar em cima de outro, não quer desmoralizar o outro. Os fariseus queriam iniciar uma intriga entre Jesus e João Batista. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia. Lembra que no capítulo 3, os discípulos de João foram lá espiar e correram para João Batista dizendo: ô mestre, aquele que o Senhor batizou lá do outro lado do Jordão, lá em cima, então, ele está lá na Judéia, e este está batizando muitas pessoas, muito mais pessoas do que nós, e todos os seus discípulos, João, estão correndo para ele. Qual foi a atitude de João Batista? Fica tranquilo, foi precisamente para isso que eu vim. João Batista se demonstra ser uma pessoa humilde. Ele não também compra briga, ele não quer brigar, ele não quer discutir. Ele sabe quem Jesus era, porque para ele foi revelado, o próprio Deus falou a ele. Do outro modo, Jesus lá na Judéia ouve os fariseus chegando e querendo arrumar confusão. Jesus disse: o quê? O reino dos céus não está dividido? O reino dos céus não está em briga, promovendo briga. O reino dos céus não foi feito para isso. Eu vim pregar o reino dos céus. João Batista também veio anunciar: é chegado a vós o reino dos céus. A minha mensagem também é chegado a vocês o reino dos céus. E o reino dos céus não está dividido. O reino dos céus não está em briga. O reino dos céus não tem opositores. Jesus ouve isso e Jesus diz: não, para cima de nós não. Deixa João continuar. O tempo dele ainda não acabou. Quando se encerrar o tempo dele, o meu tempo vai vir aqui na Judéia. Os fariseus queriam colocar essa intriga. Os fariseus queriam apresentar essas duas figuras aqui. No seriado é o Nicodemos, que é o mais velho. E o mais novo é o rapaz que quer arrumar confusão, que quer arrumar intriga. Que aí vocês vão ver isso lá nos episódios de Chosen. Jesus não dá ibope aos religiosos. E humildemente ele sai de cena. É isso que nós vimos no verso 3. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia. Ele ficou sabendo: estou indo embora. Tem espaço para todo mundo. Ninguém precisa brigar. Ninguém precisa discutir. Ninguém precisa ir para a internet brigar. Ninguém precisa.
João Batista iniciou. João Batista vai continuar pregando até encerrar-se o tempo dele. E eu continuo com o meu ministério porque eu faço a vontade do Pai, assim como João Batista está fazendo a vontade do Pai. Quando você entende que a sua vida é para servir a Deus e fazer a vontade do Pai, você não fica enciumado com o ministério alheio. Você não perde as estribeiras quando você vê um ministério crescendo e se desenvolvendo. Você não se sente diminuído quando você vê alguém crescendo para promover a glória e o reino dos céus. Como nós vemos algo diferente nos dias de hoje? Pessoas querendo fazer do ministério de outro um trampolim para crescer e ridicularizar o outro. Quantas pessoas, quantos pastores, quantos pregadores em cima do púlpito com falta de ética, falando mal de igreja tal, falando mal de outra igreja, falando mal de outro pastor, falando mal de todos, sendo que a igreja é uma só, a igreja é do Cristo, Ele é o esposo, Ele é o noivo. Você, esposo, gostaria que alguém falasse mal da sua esposa publicamente? Cristo também, Ele não aceita isso. Ridicularizar a sua noiva publicamente, Ele não aceita. Ele não fez isso. Jesus demonstra seu domínio sobre o tempo e sobre todos os acontecimentos. Os fariseus chegaram. Vamos agora arrumar uma intriga. E agora nós vamos matar em uma cajadada só 2 coelhos. Nós vamos acabar com esse João Batista e nós vamos já também difamar esse Jesus. Antes que ele cresça, antes que ele se desenvolva. E nós vamos encerrar o ministério dele agora. Vamos acabar com isso. O que Jesus faz? Não é vocês. A minha hora não é chegada. Eu não vou demonstrar ainda aqui toda a minha glória. Eu vou para onde eu preciso ir. Eu vou voltar agora para Galileia. E é lá que eu vou fazer o meu quartel-general, Cafarnaum. Vou voltar para Cana da Galileia e depois para Cafarnaum. E lá todo o meu ministério vai ganhar notoriedade. E depois eu vou vir para cá. Jesus faz isso. Ele demonstra ser alguém que está com domínio sobre o tempo, sobre tudo, sobre os acontecimentos. Os fariseus queriam acabar. Não é hora. Não. Esse é o Jesus. Não é o Jesus, tá? Esse é o que está no seriado, ok? Esse não é o Jesus, esse é o que está no seriado. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei chocado, porque a gente está acostumado a encontrar um Jesus loiro, olho azul, tal, né? Esse está mais parecido. Está mais parecido com o Jesus o judeu mesmo, né? Jesus, ele apresenta aqueles 3 versos. Alguém com segurança ministerial, alguém que não quer crescer em cima dos outros, alguém que não difama a igreja, não difama os discípulos de João Batista, pelo contrário, ele humildemente, ele sai de cena. Ele sai de cena. Visto isso, verso de número 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Vimos isso semana passada, que ele escolheu o trajeto não mais perto, mas ele escolheu o trajeto, não um trajeto costumeiro, aliás, que era o trajeto mais longo. Ele escolheu o trajeto reto, mas o texto vai falar que era necessário ele ir para Samaria. Não é porque era necessário ele ir para lá porque ele estava atrasado. Eu vou tomar, Cristo tomou essa rota porque ele está atrasado para chegar em Caná da Galileia. Ele está atrasado, então ele escolheu essa rota aqui, porque se ele desse a volta pelo Jordão, pela Transjordânia, então ele ia demorar um pouco mais, e ele escolhe esse trajeto porque ele está atrasado. Não, ele não está atrasado, era necessário ele passar lá, porque ele tinha uma agenda, a agenda divina dele era um encontro com uma samaritana. O Filho do Homem. E como é esse encontro com a samaritana? Como Cristo desenvolve esse encontro com essa samaritana? Primeiro, Filho do Homem, o relacionamento humano. Quem era a samaritana? Nós vimos isso semana passada.
Samaritana era uma mulher que estava sofrendo com um preconceito o quê? Racial, ok? Os samaritanos, os judeus não se davam bem com os samaritanos, é isso que João ele quer deixar claro. Os judeus não se dão bem com os samaritanos, essa era a raiz, possuía uma rincha, e nós vimos isso semana passada. Então essa mulher, ela sofria de um preconceito racial, é esse coração que ela está apresentando, carregado de preconceito. Quem é Jesus? Jesus, um judeu que acolhe. Jesus, ele chega, ele vai até o poço e ele puxa a conversa com a samaritana. Não é a samaritana que conversa com ele, não é a samaritana que toma a iniciativa numa conversa. A samaritana percebeu quem era Jesus, a samaritana percebeu que ali estava diante dele um judeu. Ela fica quieta, ela não quer conversar, ela foi ali numa hora que ela achava ser propícia e não encontrar ninguém, mas ela dá de cara com um judeu. Imagine, eu penso, essa mulher trêmula, com os seus cântaros, e levando e agora colocando no chão, e ela trêmula, quietinha, até sua respiração, quietinha para não chamar a atenção do judeu, porque se o judeu falar, vai ter briga. Vai ter briga. Ela vai ser esculachada pelo judeu, pois era assim na época. Então ela ficou muito provavelmente quietinha no seu canto, ela não puxa a conversa. Quando ela, daqui a pouco, quando ela menos espera, ela ouve um som, e o som é do judeu. Do judeu. Jesus disse: dá-me um pouco d'água. Porque o texto vai falar que Jesus estava cansado. Ele viajou um bocado de tempo a pé. Ele chegou ali e pediu para os discípulos: olha, vocês vão lá comprar, comprem lá o que vocês querem, e depois vocês voltam. Eu vou ficar aqui no poço porque eu estou cansado. Ele está cansado, e quando a mulher está chegando, ele pede: dá-me um pouco de água. A mulher toma um susto. Verso 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como? Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Quem puxa a conversa não é a samaritana, mas é o judeu. E ela agora está se armando, porque ela está esperando chegar uma afronta. Quem é essa mulher? Nós vimos na semana passada, uma mulher cheia de preconceito de gênero, não apenas racial, mas alguém que estava cheio de preconceito de gênero. Quem é Jesus? Jesus é um homem que não é sexista, ou seja, Jesus não é aquele que vai defender a sua superioridade masculina, ele não vai diminuir a mulher por ser mulher, ele não é um sexista, ele não vai ridicularizar a mulher, ele jamais fez isso, e ele jamais fará isso. Sim, ela era uma pecadora, sim, assim como você e eu, assim como todos nós, mas ele não ridiculariza ela. Ele começa: moça, dá-me um pouco d'água. Como você faz isso? Judeus não se dão com o samaritano, e até mesmo o samaritano não se dá bem com mulher. Não se ouve uma conversa pública, ao público, de uma mulher com um outro homem, a não ser que esta seja sua esposa. E você não me conhece? A primeira vez que nós estamos cruzando os nossos olhos, e agora você vem a mim, samaritana, pedindo água. Que isso? Essa mulher era desprezada por outras. Jesus, um homem que preza relacionamento, está mostrando para ela agora uma nova relação, está mostrando como desenvolver um novo relacionamento. Jesus preza por relacionamentos. Uma mulher com um coração pecaminoso, aqui Jesus que fala com ela, um homem santo que santifica. Com problemas sérios de relacionamento, Jesus, ele é alguém que nutre e dignifica relacionamentos. A mulher, alguém com sérios problemas emocionais. Jesus, ele é alguém que restabelece a saúde emocional de pessoas.
Uma mulher que estava afastada do seu contexto de adoração, ela era impedida de adorar, era impedida de subir naquele monte de Gerizim para adorar a Deus. Jesus, ele não é apenas alguém que está frequentemente adorando ao Pai, mas é alguém que é o fundador e ele é o evangelizador primeiro da igreja. O que ele está fazendo ali? Evangelizando. O que Jesus está começando nessa conversa com a mulher? Qual a intenção de Jesus? Evangelizá-la. Evangelizá-la. Olhando para isso aqui, quais são as implicações dessa conversa, desse início de conversa de Jesus com essa mulher samaritana? Primeiro, Jesus rompe com os protocolos religiosos para a evangelização. Jesus rompe com todos os protocolos da religiosidade para evangelizar uma mulher que era subjugada, que era entendida e vista como marginalizada, uma zero esquerda para a religião. Jesus quebra todos os protocolos, porque a intenção de Jesus é ganhar pessoas para o reino dos céus, e aquela mulher, ela seria ganha. E como é que Jesus começa uma evangelização? Jesus não começa a evangelização fazendo milagre. Jesus não começa a evangelização mostrando o seu poder divino. Jesus não começa a sua evangelização mostrando o seu currículo de mestre. Jesus não começa a sua evangelização mostrando o seu gabarito daquilo que ele fez ou deixou de fazer como mestre. Não, Jesus começa a evangelização com uma mulher marginalizada apenas sendo ser humano. Apenas sendo ser humano. Estou cansado, mulher. Estou cansado. Estou com sede. Dá-me um pouco d'água. Segundo, primeiro ele quebra os protocolos. Segundo, ele se inicia a evangelização com uma conversa puramente humana. Puramente humana. A conversa dele não é mostrando anjos, não é falando da sua experiência de arrebatamento para os céus, não é falando do seu tempo de oração que teve na segunda-feira de manhã. Não é falando a respeito, poxa, eu li uma teologia sistemática de Riley, de Gruden, de Franklin Ferreira, de tantos outros. Não, ele não começa falando isso, ele não começa apresentando o seu gabarito. Ele começa dizendo, mulher, olha, eu estou cansado. Mas ele tinha um objetivo, ele tinha uma intenção, era intencional a sua conversa. Jesus ensina que qualquer assunto humano pode se tornar uma porta para a evangelização. Talvez você esteja perguntando, eu ser um evangelista? Sim, mas como é possível ser um evangelista? Eu não conheço sistemática, eu não conheço as teologias profundas das Escrituras. Olha, eu não sei nem meia dúzia de versículos de cor endereçados. Eu não sei, o que eu sei é que Jesus me amou, o que eu sei é que Ele me alcançou, o que eu sei é que Ele me perdoou, o que eu sei é que Ele me transformou. Isso sim eu sei, então isso é suficiente. Isso é suficiente, sabe por quê? Porque evangelização não depende do seu currículo teológico. Evangelização depende apenas do calor humano, do achego humano, de conversa humana, ser humano. Tem muitas igrejas querendo arrumar métodos e métodos para o evangelismo, transformando os seus fiéis em outra coisa que não é ser humano. O Evangelho, antes de qualquer coisa, quer tornar você um verdadeiro ser humano. Ter calor humano. Segundo, o Filho de Deus cheio de graça. Primeiro, o Filho do homem, demonstrando como devem ser os relacionamentos, puramente humanos. Segundo, o Filho de Deus cheio de graça. Como é essa conversa desse homem? O Deus homem. Uma conversa cheia de graça. Jesus ganha a simpatia da mulher no verso 15. Olha o verso 15, diz assim:
A mulher disse: Senhor, dê-me então desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Até aqui Jesus não tinha se revelado como Messias com ela. Até aqui Jesus tinha desenvolvido com ela uma conversa puramente humana. Estou com sede, dá-me água. Como pode? Você é judeu, eu samaritana. Sim, sou, mas continuo com sede. Não vou te dar, porque nós não se damos bem. Não, mas mulher, se você soubesse com quem você está conversando, a porta se abrindo, se você soubesse com quem você está conversando, você ia pedir para ele um pouco da água que ele tem, e você ia ter dentro do seu interior uma fonte que ia jorrar águas de vida eterna, porque essa água que você está vindo buscar, você vai levar para sua casa, você vai lavar os pratos, você vai cozinhar, você vai fazer o seu café da manhã, da tarde, você vai fazer a sua janta à noite. Essa água que você vai beber, essa água que você vai dar a quem estão dentro da sua casa para beber, essa água vai fazer com que vocês novamente depois tenham sede de novo, e você tenha que vir aqui novamente para retirar a água desse poço, enfrentar esse sol de novo, porque você não pode vir no horário que as mulheres vêm. Essa água que você está bebendo é uma água comum, eu estou com sede dela, estou cansado dela, mas você tem uma sede que é muito mais incrível, e uma sede ainda muito maior do que essa minha, que é física. Você tem uma sede na sua alma, e a água que eu estou a ponto a te oferecer, se você me conhecesse, é uma água que ia saciar você internamente. Conversa puramente humana. E ele vai agora revelando a sua divindade. A progressão começa. Jesus ganha a simpatia dela, até o ponto que ela fala assim: tá bom, você me convenceu, você é um judeu gente fina, você é um judeu gente boa, você até agora não falou nenhuma palavra de agressão a mim, você até agora não me agrediu verbalmente, você até agora não me esculachou, nós estamos só nós dois, ninguém ia ver. Você poderia perder a estribeira, você poderia descer da ética, você poderia acabar comigo agora, mas você preferiu não fazer isso, e você é diferente. Ele ganhou a simpatia. Quantas pessoas você vê querendo evangelizar outros, mas não sendo nada simpático? Evangelização começa com um ser humano, e ser humano simpático com o outro. A conversa poderia ter tomado um outro rumo, poderia ter se tornado algo desagradável, uma experiência desagradável à mulher, mas aqui ela está envolvida com a simpatia de Cristo. Jesus não inferioriza a mulher por ser uma pecadora. Ele quer transmitir graça. Ele sabe que ela é pecadora. Ele sabe, ele vai revelar isso mais à frente. Mas mesmo sabendo que ela é pecadora, ele não vem com os dois pés no peito dela, dizendo: mulher, você fique pianinha, porque eu sei quem você é. Ele não faz isso. Ele deixa a conversa rolar, ele deixa a relação se aprofundar, e ele ganha a simpatia dela, não ridiculariza ela, não menospreza ela, ele não inferioriza ela por ser mulher e nem por ser uma pecadora. Quantas pessoas você conhece que vai com os dois pés no peito do outro, dizendo assim: ou você se converte ou você vai para o inferno? Que simpatia é essa? Que simpatia é essa? Ele poderia julgá-la e condená-la, mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Jesus, cansado, ele investe tempo e insiste em uma conversa com alguém que não merecia. Não merecia. Quais são as implicações desse desenrolar da conversa, já aprofundado com a mulher? Primeiro, em seus relacionamentos a graça de Deus está evidente. Em seus relacionamentos a graça de Deus está em evidência. Há simpatia na sua evangelização, dentro e fora de casa. Porque o primeiro lugar onde você deve evangelizar é dentro da sua casa, e a pergunta é: a simpatia, a graça de Deus quando você transmite o evangelho lá dentro? Para os de
dentro e para com os de fora. Em seus relacionamentos, a misericórdia de Deus está em evidência. Ela é uma pecadora, e daí? Eu vim exatamente para estes, é o que Jesus está deixando entender. Eu vim para estes, e ele vai falar, o médico não é para os sãos, o médico é para aqueles que estão doentes. Eu sou o médico da alma, então eu vim curá-los, eu vim exatamente para regimentá-los e chamá-los para perto de mim. O que ele está fazendo? Ele está demonstrando misericórdia. Quer evangelizar as pessoas? Seja misericordioso. Seja misericordioso com os de dentro da sua casa e com os de fora da sua casa. Seja misericordioso. Porque você está evangelizando alguém que é pecador. Você não está evangelizando o anjo. Você não tem ali um anjo dentro da sua casa. Você tem um pecador. Você tem uma pecadora. Você não está evangelizando a um anjo no ônibus. Você está evangelizando um pecador. Então esteja ciente disso. Quer evangelizar pessoas? Seja misericordioso. Em seus relacionamentos, a bondade de Deus está em evidência. Você investe tempo. Há investimento de tempo e recurso na evangelização dos de dentro e dos de fora. Você está gastando, você está investindo tempo evangelizando seus filhos. Você está investindo tempo evangelizando a sua esposa. Você está investindo tempo evangelizando o seu esposo. Evangelização requer e demanda tempo. E Jesus sabia disso. Jesus sabia muito bem disso. Cansado estava, depois de uma viagem exaustiva, sedento estava, sentado à beira do poço, e ele está vendo uma mulher vindo, e ele não diz assim, poxa vida, mas que coisa, não? Justo nesse horário, eu vim exatamente nesse horário para não pegar ninguém, agora está vindo uma mulher aí. E ainda é samaritana. Não, ele não pensa isso. Ele vai precisamente para aquele lugar para isso, porque ele quer investir tempo em alguém que as pessoas não queriam investir tempo nela. Quer evangelizá-los de dentro da sua casa? Invista tempo. Mas eu estou cansado, Jesus estava. Mas eu estou sedento, estou faminto, Jesus também estava. Mas o que ele faz? Ele investe tempo, porque a sua vontade é fazer a vontade do seu Pai. Deixa eu te dizer algo, uma verdade. Você foi salvo não para continuar satisfazendo a sua vontade. Você foi salvo para satisfazer a vontade daquele que te chamou e que te transportou do reino das trevas para o reino da luz. E a vontade do Pai é fazer o seu filho conhecido. E fazer o filho conhecido demanda tempo, requer investimento. Invista em pessoas. Jesus estava investindo em pessoas. Terceiro, Deus de Deus cheio de verdade. Deus de Deus cheio de verdade. Filho de Deus cheio de graça e Deus de Deus cheio de verdade. Jesus, em sua evangelização, ele dosa graça e verdade. A conversa começou puramente humana, se aprofundou revelando um coração gracioso e misericordioso, mas continua se aprofundando e revelando agora alguém que detém toda a verdade. Toda a verdade. Jesus, em sua evangelização, dosa graça com verdade. Tentar oferecer graça sem verdade é o mesmo que oferecer açúcar a um diabético. Você sabe que aquele cara está cheio e está com a sua diabetes altíssimo. E você vai lá e dá para ele açúcar.
Você dá para ele um copo de açúcar para ele comer. Apresentar o Evangelho, destituído da verdade, apenas sendo gracioso, você vai apresentar para o pecador aquilo que ele quer. Porque graça destituída da verdade não confronta. Você estima, através de uma pregação destituída da verdade, você estima pecados. Jesus confronta essa mulher. A verdade confrontadora e transformadora não precisa ser arrogante. Mostre para mim aonde é que Cristo foi arrogante apresentando a verdade a essa mulher. Em nenhum ponto. Ele aprofunda a conversa. E enquanto aprofunda a conversa com essa mulher, ele vai agora revelar sim o seu estado pecaminoso, mas sem ser arrogante. Sem ser arrogante. Verso de número 17. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato, eu vou te dizer uma verdade. A verdade é que você teve 5 maridos, e esse agora com quem você está vivendo não é seu marido. Você está em pecado. Não é seu marido. Você de fato acabou de me falar uma verdade. Então você começou a falar a verdade. Você começou a tocar no assunto de verdade. Então eu vou aprofundar a conversa. Eu vou apresentar para você verdades. Disse ela: Senhor, vejo que tu és profeta. Veja que o Senhor é profeta. Olha o nível de aprofundamento do relacionamento. É evangelização. Acabou de começar. Olha o nível que já está. Veja que tu és profeta. Eu tenho uma dúvida. Já que o Senhor é um profeta, então tire de mim uma dúvida. Falam que tem que ser adoração aqui, os nossos mestres falam que é aqui, os seus mestres falam que é lá. Me diga onde que é. Aí Jesus vai agora apresentar para ela a verdade a respeito de como Deus deve ser cultuado e adorado. O confronto com a verdade nunca foi na intenção de humilhar essa mulher. Nunca foi. Ele apresenta a verdade e ele não humilha essa mulher em nenhum ponto. Em nenhum ponto ele humilha. Oferecer a verdade sem graça é se tornar antipático. Você já encontrou com pessoas antipáticas que se dizem ser cristãs? Ela está cheia de verdade. Ela vai falar para você a verdade. Ela apresenta para você verdades bíblicas, só que destituído de graça. Graça destituído de verdade é algo destrutivo. E verdade destituído de graça também é destrutivo. Jesus aqui está combinando graça e verdade ao mesmo tempo. Quer evangelizar? Cristo nos dá aqui um método de como fazer um evangelismo. Sabe por quê? Porque a verdade é confrontadora. A verdade é confrontadora. Tem uma hora que essa mulher, ela para e começa a pensar porque estava sendo confrontada. O texto diz isso. O texto apresenta isso. Ela está sendo confrontada com a verdade. Com a verdade a respeito da sua vida, com a verdade a respeito da sua adoração, com a verdade a respeito do Cristo. Ela está sendo confrontada, mas em nenhum momento Cristo humilha ela com a verdade. Cristo apresenta a verdade com graça. Quais são as implicações? Não tente pregar o Evangelho evitando anunciar a verdade. Não tente. Não tente anunciar o Evangelho evitando falar a verdade ou apresentar a verdade. Evangelho cheio de graça, sem verdade, se torna um stand-up. Pregação do Evangelho sem verdade, apenas com graça, apenas com carisma,
vai se tornar um stand-up, vai se tornar uma comédia para levantar espectadores. E isso é graça barata. Um escritor que eu gosto muito de ler alguns dos seus livros, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, um alemão que estava vivendo na época ali do nazismo, de Hitler, ele ajudou muitos judeus a serem salvos. E ele escreveu um livro falando sobre discipulado. E nesse livro discipulado ele vai falar o seguinte: graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Graça barata é batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem a confissão de pecados. É a absolvição sem a confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus, Cristo vivo e encarnado. Quantas pregações você ouve assim? Quantas pregações você ouve, mas você ouve muito carisma, muita apresentação, muito autoajuda, mas você não vê absolutamente nada da verdade sendo exposta. Teologia do coach. Hoje é teologia do coach, né? Uma pregação para levantar você, para fazer você se sentir bem, para você enfrentar a sua segunda-feira para cima. Não, falar de pecado? Não vamos tocar nesse assunto. Não vamos falar, é sim, é pecador. Não vamos tocar nesse assunto. Sabe por quê? Porque falar de pecado põe as pessoas para baixo. E elas vão enfrentar a segunda-feira. E a segunda-feira é brava. Então se nós colocarmos eles, falarmos sobre pecado, vamos colocar eles para baixo, como que eles vão enfrentar a segunda-feira? Então vamos falar sobre triunfo, vamos falar sobre conquistas, vamos falar sobre vitória. Pecado? Não, isso não está em pauta. Jesus falou a ela a verdade, falou como ela estava vivendo, uma forma pecaminosa dela viver, o seu estilo de vida pecaminoso, falou a respeito da sua adoração errada, mas Jesus falou com graça, verdade e graça, graça e verdade, porque a verdade vai fazer você refletir. Porque a verdade vai fazer você pensar. Porque a verdade vai fazer você reconhecer quem você de fato é. Pecador. Carente da graça de Deus. Implicação? Segunda, não divorcie graça de verdade. Não divorcie verdade de graça. Fale com o seu esposo com graça e verdade. Fale com sua esposa com graça e verdade. Fale com seus filhos com graça e verdade. Falar a verdade sem graça é se tornar antipático, cansativo, é fazer do evangelismo algo desinteressante. Você olha esse texto, você vê o evangelismo de Jesus para uma samaritana, algo que é empolgante. Não tem como você ler esse texto e não ser empolgado com isso aqui. Uma evangelização dessa, empolgante. O que é mais importante ao anunciar o Evangelho? Graça ou verdade? Talvez você pergunte. O que é mais importante quando anuncia o Evangelho? É falar o Evangelho, anunciar o Evangelho com graça ou anunciar o Evangelho com a verdade? Qual é mais importante? Pergunte para esse pássaro qual das asas é mais importante para ele. Pergunte para essa águia, a da direita ou da esquerda é mais importante para você? O que é mais importante para o evangelismo? Graça ou verdade? As duas coisas devem caminhar juntas. Aqui Jesus apresenta isso. Ele começou uma conversa puramente humana, aprofundou apresentando a graça divina, e quando chegou o momento certo, ele colocou a verdade. E ao colocar a verdade, essa mulher, ela ficou encantada. Conclusão. Como você tem lidado com os opositores do Evangelho? Como você tem lidado com os opositores do Evangelho? Cristo lidou com eles. Como Cristo lidou? Indo para a internet? Discutindo? Brigando? Colocando no Instagram? Colocando um status lá no story, né?
Você coloca lá no story alguma coisa, mas você faz aquilo intencionalmente para atacar alguém. Jesus, se Jesus tivesse o nosso tempo, como será que ele ia lidar com isso? Será que ele ia colocar um post lá no seu story para atacar um religioso ou alguém que talvez falou alguma coisa dele? Será que ele ia fazer isso? Absolutamente não. Jesus, ele aqui saiu de cena. Deixa eu falar. Não é verdade. Deixa. Não vou lançar pérolas aos corpos. Não vou perder tempo. Eu vou investir tempo em quem de fato necessita de investimento. Porque discussão teológica com o fariseu é perda de tempo. Conversa com uma samaritana, que é aos olhos dos homens desprezível, é investir tempo. Invista tempo com quem merece investimento. Não desperdice tempo com quem não vale a pena. Segundo, você não precisa se tornar um teólogo para evangelizar. Basta ser humano. O que eu preciso para evangelizar? Puxa a conversa. Bom dia. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou seu vizinho. Faz 20 anos que eu moro aqui. E nós nunca nos falamos. Eu vim aqui para me dar um bom dia e falar, olha, eu sou cristão. Se você precisar de alguma coisa, pode me chamar. E eu quero orar por você. Eu estarei orando por você e pela sua casa e pela sua família. Tá ok? Conversa humana. Não precisa. Vizinho, eu tive um sonho com você essa noite e eu sonhei com um anjo e o anjo desceu aqui e falou, toma cuidado, sabe? Não precisa disso. Não precisa disso. Boa tarde, querido. Boa tarde, minha querida. Eu quero pedir perdão para você, porque a gente se tromba e a gente nunca parou para conversar. Poxa vida. Gostaria de um dia tomar um café com você, gostaria de um dia você ir em casa tomar um café comigo. E aí? Evangelismo começa com calor humano. O grande problema das igrejas é que elas querem inventar a roda. O grande problema das igrejas é que querem encontrar métodos evangelizadores. Cristo deixou claro como deve ser o método evangelizador. Como começa o evangelismo? O evangelismo começa com bom dia, boa tarde, tudo bem? Evangelho é isso. Teve que vir o Deus, neste mundo, para nos ensinar a sermos aquilo que fomos criados para ser, humanos. O grande problema é que nós queremos espiritualizar tudo. Até o bom dia, nós queremos, bom dia, meu. Nós queremos espiritualizar. Vocês dão risada, né? Dão risada, mas é verdade. Tem pessoas querendo encontrar isso aí. Você está querendo encontrar um abraço. O camarada que está lá, subjugado, perdido. Ele não precisa ser atacado, ele não precisa ser linchado, ele não precisa ser desmoralizado, ele não precisa disso. O que ele precisa é disso, abraço, calor humano. Aquela mulher que está subjugada, que está perdida nos seus pecados, está perdida internamente, não consegue se encontrar, ela está de abraço, de peitos e peitos de homem, de abraços e braços de homem, está querendo em relacionamentos, ela está querendo se encontrar, e você identificou isso. Então o que ela precisa não é de um outro relacionamento superficial. O que ela precisa é calor humano, conversa humana. O que é que encanta em Cristo? Seu poder? Sua glória? Quando ele estava aqui, o que mais encantava nas pessoas é o como ele era humano. Pensava no outro e não nele. O ser humano acha que está em si. O ser humano acha que ser humano é
você conseguir atenção para si, conseguir as coisas para si, benefícios para si. Jesus vem ensinar que ser humano verdadeiro é quando você deixa de olhar para si e passa a olhar para o outro. Isso é ser verdadeiramente humano e não divino. Você conheceu e recebeu o dom de Deus? Você conheceu e recebeu o dom de Deus? Recebi, porque a mulher está falando aqui, Jesus falou assim, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, você conheceu esse dom de Deus? Você recebeu esse dom de Deus? Está fluindo de você águas vivas? Você se encontrou? Ok? Então faça uma coisa, #compartilhe. Compartilhe Cristo. Compartilhe para as pessoas esse Cristo, esse Deus, essa fonte. O dom de Deus você recebeu, então compartilhe. Não pense em você. Somos muito egocêntricos. Achamos que o Evangelho é nosso. E o Evangelho foi criado para nos satisfazer. Não! O Evangelho foi dado a você para que você deixe de pensar em você e se doe. Isso é compartilhar. Isso é evangelizar. Se prepare para o confronto que gera transformação. A verdade vai trazer confronto, mas se prepare para um confronto que vai resultar em transformação, e não para um embate que produz aniquilação. Evangelho não é para aniquilar ninguém. Evangelho não é para desmoralizar ninguém. Evangelho não é para diminuir ninguém. Evangelho não é para desfazer de ninguém. Não, porque, poxa, aquele que me viu na prova vai me ver um dia pisando na cabeça. Que evangelho é esse? Evangelho, sim, vai apresentar verdades, mas verdades que apresentam, que resultam em transformação de vida. Mas a verdade dói, sim, vai ter momentos que vai doer. Mas se você pedir a graça de Deus, misturar graça e verdade, você vai apresentar a verdade e a pessoa ainda vai sair sorrindo, dando risada. Você é tão, nossa, que espetáculo. Você me fez ver o que eu nunca conseguiria ver em mim. Isso é graça, isso é verdade. Deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui é um vídeo que vocês podem assistir. O médico ele vai. Está na mão dele, é verdade. Ele vai aplicar. Só que ele começa a bater, ele começa a cantar, ele começa a ganhar a atenção e a simpatia dele. Vai espantar. A verdade está na mão dele. E olha o rosto do nenenzinho. Para ele. Até aqui. Are you kidding me? Wow. I won't get away with it twice. Can I make an appointment for myself?
cheio de graça. Apresentou a graça, cheio de verdade. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela foi embora, contente. Na semana que vem nós vamos falar do resultado de alguém que foi exposto com o verdadeiro evangelho. Graça e verdade. Só existe um resultado. Semana que vem nós vamos ver. Curva a tua fronte. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua verdade exposta a nós hoje à noite. Pedimos, ajuda-nos e ensina-nos a sermos como Jesus, o Cristo, teu Filho, Pai. Pois se de fato existiu um ser humano, verdadeiramente humano, foi o teu Filho. O Deus homem, o Verbo encarnado, aqui registrado por João, o evangelista, nos revela um ser humano verdadeiro, o Cristo, 100% homem, 100% Deus, nos ensinando a sermos humanamente, ou seja, humanos, seres humanos. Ajude-nos a apresentar o Evangelho de forma humana, com calor humano. Sim, sabemos que o Evangelho é poder de Deus para a transformação. Sim, sabemos que o Evangelho não provém de nós. Sim, sabemos que o Evangelho é o alimento espiritual para a nossa alma. Sim, mas quantas vezes nós com essa ânsia de querer, ó Deus, espiritualizar tudo, quantas vezes atrapalhamos o Evangelho de penetrar nos corações de homens e causar ali transformações. Quantas vezes, ó Deus, atrapalhamos a pregação do Evangelho através das nossas atitudes dentro de casa? Quantas vezes atrapalhamos o Evangelho de ser absorvido pelos nossos filhos através das nossas atitudes, falas, pensamentos? Ajuda-nos a sermos, ó Deus, como teu Filho amado Jesus, e assim evangelizar verdadeiramente